Eu sou a professora Denise de Castro e hoje, com a ajuda da intérprete Débora, nós vamos estudar sobre os esportes e aprender um pouquinho sobre um esporte chamado tênis. Vamos nessa? Você sabe o que são os esportes? Os esportes se parecem um pouquinho com as brincadeiras, se parecem um pouquinho com os jogos e tem uma característica que é toda deles. Aonde eles se parecem com as brincadeiras e com os jogos ao mesmo tempo? São atividades divertidas que servem para nos ensinar habilidades novas ou para desenvolver habilidades que nós já tínhamos. Nisso é tudo igual, esporte, brincadeira e jogo. Ele é parecido com o jogo e aí ele se difere da brincadeira no fato de sempre ter caráter competitivo. Sempre tem um vencedor no final da atividade. E ele é único no aspecto de ser o único entre esses três que tem regras e campeonatos oficiais. E o que será que essa palavrinha oficial tem a nos dizer? Uma regra ou um campeonato oficial significa que ele é igual para todos os praticantes desse esporte em qualquer lugar do mundo durante um certo período de tempo. Para que isso aconteça, a gente precisa de uma organização. Vamos entender melhor cada um desses detalhes? Olha só, na imagem a seguir, você vai ver uma organização de como funcionam as federações, as confederações e os campeonatos que elas organizam. Vejam. Um atleta ou uma equipe de um esporte oficial deve ser inscrito em uma federação. Nesse exemplo, nós estamos colocando, por exemplo, aqui, ó, o atleta de uma equipe inscrito na Federação Goiana de um esporte. Aí a gente diz que o esporte é federado, o atleta, o clube são federados. Quando ele está inscrito em uma federação, por exemplo, goiana, ele participa de todos os campeonatos estaduais que são organizados pela Federação Goiana daquele determinado esporte. As federações são filiadas às confederações nacionais. Então, pensando no nosso exemplo de uma federação goiana, ela seria filiada à Confederação Brasileira. E como filiados nas confederações nacionais, os esportes disputam os campeonatos nacionais que são organizados pelas confederações e reúnem os times ou atletas de todos os times de um determinado país. E por fim, nós temos as confederações nacionais que são inscritas em federações ou confederações internacionais. E assim, disputam campeonatos organizados por essas federações ou confederações internacionais que reúnem países diferentes e até mesmo continentes diferentes, como por exemplo o Pan-Americano, as Olimpíadas, a Copa do Mundo. Agora, a gente vai começar a conhecer e entender o tênis. O tênis é um esporte de rede praticado com raquetes. Ele pode ser disputado em 3 diferentes modalidades. O simples, que é quando eu tenho um jogador de cada lado da rede, um jogador em cada quadra. Em dupla, 2 jogadores de cada lado. E essa modalidade dupla, ela se subdivide em outras 2 modalidades, masculino ou feminino. E uma terceira opção, o misto. Então, eu tenho simples ou dupla. E dentro da dupla, eu posso ter dupla de um único gênero, só masculino ou só feminino, ou a dupla mista, que reúne um homem e uma mulher em cada equipe. O objetivo do jogo é lançar a bolinha com a ajuda da raquete e manter essa bolinha em movimento de forma que ela quique no máximo uma vez em cada quadra. Se eu estiver jogando contra você e quando você devolver a bola eu permitir que a bola quique 2 vezes ou mais na minha quadra, você ganha o ponto.
O tênis é dividido em tempos e esses tempos são divididos em pontos. Esse tipo de divisão de tempos que são marcados por pontos e não por minutos, a gente chama de sets. Agora, para a gente entender melhor quem ganha o jogo e um geralzão de como essa contagem de ponto é feita, veja a imagem a seguir. Ganha o jogo quem fizer primeiro 2 sets. Ganha um set quem primeiro fizer 6 games. E cada game é composto de 4 pontos. Aqui vale uma observação. No jogo de tênis, a contagem de pontos tem uma nomenclatura diferente, um jeito diferente de nomear esses pontos. Mas hoje nós não vamos estudar isso. E também existe um critério de 2 pontos de vantagem, que também é um outro conceito que nós vamos estudar em um outro momento. Para esse nosso primeiro contato com tênis, ele é um pouquinho complicado. Então vamos entender o jeitão e depois a gente entende as particularidades em um outro momento. Combinado? Agora, para você entender o geralzão desse jogo, você precisa entender quais são as marcações da quadra de tênis e como elas funcionam dentro das regras do esporte. Veja. Vamos lá, turminha. Quadra de tênis, olha só. Ela é uma quadra retangular, dividida ao meio pela linha central e pela rede. Aí ela tem uma outra linha que chama linha T, nas duas quadras. E aí ela tem uma segunda opção de linha lateral. Em uma quadra oficial, todas as linhas são pintadas na mesma largura, da mesma cor, usando o mesmo traço. Aqui eu vou deixar a linha interna pontilhada, só para ficar mais fácil a explicação, tá bom? Lembra que a gente estudou que o jogo de tênis ele pode ser disputado na modalidade simples ou na modalidade em dupla? Então, quando é simples, eu tenho um jogador de cada lado da quadra. Um jogador, menos gente, menos espaço. Uso a linha lateral interna. Essa é a linha do simples. Ok? Ó, linha do simples. A linha de fundo é a mesma para os dois jogos, tá? Só a linha lateral que muda. Quando eu tenho um jogo de duplas, aí eu preciso de mais espaço porque eu tenho mais gente. Então, a linha lateral do jogo de dupla é essa linha mais externa, ok? A linha mediana, ela tem uma projeção aqui na linha de fundo para orientar o jogador no momento do saque. E tanto essa marcação, quanto essa linha, quanto as áreas que são criadas por essas linhas, tem a ver com as regras específicas do momento do saque. Vamos entender. No começo do jogo, quando ele está 0-0, ou em qualquer momento do jogo em que o cara que está sacando está com o placar par, e aí faz de conta que esse cara aqui é o que está sacando, sempre que tiver no 0-0, ou o cara do saque for o cara da pontuação par no placar, o saque tem que ser feito do lado direito. E sempre que o cara que estiver sacando for o cara que está com o placar ímpar, ou seja, esse daqui sacou, errou, perdeu, o saque vai para o outro, né? Aí, vamos supor que ele esteja aqui, ó. Esse cara aqui é que está no saque. Aí, o placar dele é ímpar, não é? Ele tem que sacar do lado esquerdo. Professora, mas como assim? É para isso que serve essa linha mediana e principalmente a projeção dela. O saque tem que ser feito atrás da linha de fundo. Se o placar é par,
o jogador vai se posicionar do lado direito da quadra. Olha o narigão dele aqui, ó. Ele tá assim, ó, olhando para a quadra. Então, o lado direito dele é essa parte aqui de cima do quadro, né? E o lado esquerdo é essa parte aqui de baixo, certo? Então, ele tem que sacar acima dessa projeção da linha mediana de frente para o quadrante da direita. O saque, obrigatoriamente, tem que ser cruzado. Então, se ele está saindo desse quadrante, ele tem que chegar nesse daqui e tem que pingar dentro dessa região aqui, que é a zona de serviço ou zona de saque, para estar válido. Pingou cruzado no chão dentro da zona de serviço, tá valendo. Aí o jogador de cá tem que se virar para não deixar pingar uma segunda vez e mandar a bola de volta para cá. Só precisa ser cruzado no momento do saque. Então esse cara sacou, esse daqui rebateu, ele pode rebater tanto reto quanto diagonal, tanto dentro da zona de saque quanto depois da linha T, ok? É isso. Essas são as regras das linhas da quadra de tênis. Bom, agora nós vamos resolver um problema de tênis. Veja a atividade a seguir. Nós temos aqui uma quadra de tênis. Imagine que vai ter início uma partida de tênis simples. O juiz chamou os dois jogadores junto à rede para fazer um sorteio de quem daria o saque inicial. E o jogador da quadra A, esse cara do lado de cá, ó, é quem vai executar o saque. Lembrando que o saque tem que ser feito atrás da linha de fundo. Se o jogador do time A é quem vai fazer o saque no início do jogo, em qual posição você acha que o jogador do campo B tem que se preparar para receber? A posição 1 ou a posição 2? Ó, eu marquei aqui para vocês, no momento do saque, em que posição que o jogador da quadra A está. E aí, o que você acha? O jogador B fica aqui ou fica aqui? A resposta certa é a posição 2. Lembra que o saque sempre tem que ser cruzado? Se o jogador está aqui, ele está de frente para esse quadrante. Para ele validar o saque, ele tem que jogar ele cruzado, quicando dentro dessa área de serviço que está marcada com a posição 2. Entenderam? Agora, nós vamos ver um outro vídeo onde a gente aprende a fazer o controle de bola. Veja. Bom, e agora com vocês, a nossa amiga raquete de tênis e a sua best friend, bolinha de tênis. Para a gente treinar o tênis, a gente precisa ter uma noção do tempo de bola, o tempo que a bolinha leva para subir e descer. E para isso, a melhor coisa que tem é você brincar de controlar a bolinha, mantendo ela em movimento. Você pode fazer isso com a bolinha em cima ou com a bolinha embaixo. Um outro desafio é você se locomover em diferentes níveis, degrau, banco, pilar, contornando e subindo e descendo em obstáculos e tentar manter a sua bolinha em movimento. Vamos tentar? Lá vamos nós. Peguei o tempo da minha bolinha, fixei o olho na minha bolinha e agora eu vou subir o degrau, descer o degrau, subir o degrau e descer o degrau, subindo e descendo. É isso, sua vez. Hora da nossa revisão. Na aula de hoje, nós aprendemos o que são os esportes, para que servem as federações e as confederações esportivas, como funciona o esporte chamado tênis e lá no nosso portal Conexão Escola, nós temos também um vídeo adicional de como improvisar uma atividade de tênis com material alternativo que você tem aí na sua casa. Não deixe de visitar o portal, ok? Por hoje é só, nos vemos no nosso próximo encontro. Até mais!